reserva biológica é uma unidade de conservação criada para proteger totalmente a natureza. O seu principal propósito é preservar a biodiversidade e os ecossistemas, sem interferência humana. Dentro das reservas biológicas, não é permitido morar, explorar ou passear livremente. Apenas pesquisas científicas autorizadas. São áreas públicas administradas por órgãos ambientais e fazem parte da categoria de proteção integral. A reserva biológica garante o equilíbrio da natureza, a preservação de espécies e o legado ambiental para futuras gerações. É um espaço onde a natureza vive livre do jeito que ela é, sem intervenção humana. A Reserva Biológica das Araucárias, ou Rebio das Araucárias, é uma reserva biológica brasileira criada em 23 de março de 2006, localizada no estado do Paraná, nas cidades de Fernandes Pinheiro, Imbituva, Ipiranga e Teixeira Soares. Possui uma área de 149,3 km², sendo uma das maiores áreas de preservação ambiental da Mata Atlântica, em especial da Mata das Araucárias. Também protege espécies ameaçadas de extinção, como o lobo-guará e o macaquinho do brejo, e sítios arqueológicos. Bom, falando um pouco sobre a administração do parque. Em junho de 2002, o GT entregou um relatório para o MMA, recomendando uma série de medidas indicando algumas regiões como prioridades para a criação da unidade de conservação. Em março de 2003, já em outra gestão do governo federal, a ministra Marina Silva reeditou as portarias e criou o GT Araucárias do Sul, ampliando assim o GT para as regiões sul. O GT Araucárias do Sul, ele apontou prioridades imediatas, como, por exemplo, a conservação e recuperação das florestas com araucárias e dos campos naturais. Entre as prioridades, o GT ele destacou a necessidade imediata de criação de novas unidades de conservação federal, estaduais, municipais e particulares, e a criação também de corredores ecológicos. E a partir dessas prioridades, o Ministério do Meio Ambiente criou uma força-tarefa, que percorreu mais de 41 mil quilômetros nos estados do Paraná e de Santa Catarina, envolvendo também 40 técnicos de 16 instituições de órgãos públicos, universidades e representantes da sociedade civil. E todo esse processo, buscando salvar a extinção das florestas com araucárias, ela provocou uma forte reação de interesses locais, comprometidos com a degradação, que mobilizaram políticos e autoridades dos dois estados. Eles visavam impedir as medidas de proteção que tentavam salvar o resto que ainda tinha das florestas de araucária. Acontece que alguns desses representantes, eles ainda tentam impedir, eles tentam derrubar as últimas araucárias que restam. E é por isso que é muito importante ressaltar que ainda tem muito trabalho a ser feito. E as unidades de conservação, elas que precisam ser ainda mais implementadas. E áreas que não foram estudadas precisam ainda ser estudadas. A Reserva Biológica das Araucárias está localizada dentro do bioma de Mata Atlântica, um dos mais ricos em biodiversidade do planeta. Mesmo após séculos de desmatamento, esse bioma ainda abriga uma imensa variedade de espécies, muitas delas encontradas apenas aqui no Brasil. Mas dentro da Mata Atlântica existe uma formação ainda mais rara e especial, a Floresta Ombrófila Mista, também conhecida como Floresta com Araucárias. É ela que domina a paisagem dessa reserva. Essa floresta é marcada por um clima mais frio e úmido, típico das regiões altas do sul do país. Suas árvores são altas e imponentes, com destaque para a Araucária angustifolia, o famoso pinheiro do Paraná, uma espécie símbolo do sul e que hoje está ameaçada de extinção. Entre as araucárias crescem diversas outras plantas, como imbuias, canelas e xaxins, formando um ambiente equilibrado e cheio de vida.
Nos seus galhos e troncos vivem aves, mamíferos e pequenos insetos que dependem desse ecossistema para sobreviver. A floresta umbrafola mista representa a força e a resistência da natureza, lembrando o quanto é essencial preservar o que resta desse bioma tão importante para o equilíbrio ambiental e para a história do nosso país. A fauna e flora da Reserva Biológica da Araucária são características da floresta umbrófila mista, ou Mata da Araucárias, um ecossistema da Mata Atlântica que abriga uma rica biodiversidade, incluindo espécies ameaçadas de extinção. Na flora, a vegetação é marcada pela dominância da Araucária angustifolia, pinheiro do Paraná, que dá o nome à área de conservação e é uma gimnosperma, símbolo da região. Já a fauna é similar à Mata Atlântica em geral, com muitas espécies que dependem da floresta para alimento e habitat. O pinhão, semente da araucária, é um alimento crucial para diversos animais. E outras espécies notáveis incluem a gralha azul, que é uma ave símbolo do Paraná e importante dispersora de sementes da araucária, o papagaio do peito roxo e cutia, que também são dispersores do pinhão, ao enterrar as sementes, mamíferos como a onça pintada, jaguatirica, o bugio e o macaco prego, tamanduá a bandeira e o gato do mato. Esse gato do mato ele está ameaçado de extinção, e aves como tucano e beija-flores e jacus. A reserva biológica tem um papel vital como corredor ecológico, protegendo o material genético raro dessas espécies e garantindo a manutenção da biodiversidade local. Agora eu vou falar alguns pontos positivos na região. As reservas biológicas nas florestas araucárias são fundamentais para proteger um dos ecossistemas mais ricos e ameaçados do Brasil. Elas garantem a sobrevivência de espécies nativas, mantendo viva a biodiversidade da região. Essas áreas, elas também ajudam a regular o clima, preservar o solo e proteger as nascentes de rios, garantindo água limpa e equilíbrio ambiental. Além disso, servem como espaço para pesquisas científicas, educação ambiental e conscientização sobre a importância da conservação da natureza. Para a preservação das araucárias, fortalecemos a economia local por meio do turismo sustentável e valorizamos a cultura das comunidades que vivem em harmonia com a floresta. Vou falar sobre as notícias envolvendo a Reserva Biológica das Araucárias. A primeira notícia que eu vou falar é sobre os povos indígenas que estão plantando araucárias. Essa notícia foi postada no G1 no dia 25/10/2025. Ela começa falando sobre os povos Laclanô, que foram quase extintos no final do século XX. Desde então, eles vão se reerguendo e lutando para seu direito de território nacional. Eles falam sobre a Isabel Gracran, de 39 anos. Ela fala: ninguém melhor que nós, os povos indígenas, para trazer essa floresta de volta. Ela é cofundadora e diretora do Instituto ZAG. Explicando um pouco sobre o que é o ZAG, ela é uma instituição que vem reflorestando as araucárias. Já foi plantado 130 mil araucárias e a meta é chegar em 1 milhão em 10 anos. Isabel, ela é do povo Munduruku, da Amazônia. Ela conheceu seu marido na UFSC, do povo Lacranô. E desde então que se conheceram e se casaram, eles foram morar na terra indígena Ibirama-Laclanô, nos municípios de José Boteixus, Doutor Pedrinho, Vitor Meirelles e Itaiapes. Bom, ao longo da notícia a gente vai vendo como foi a história de Isabel com seu marido e como eles lutam para que as araucárias sejam plantadas para a gente ter um mundo melhor e mais sustentável. Tem apresentado alguns marcos temporais, como a ditadura militar e como ela influenciou no desmatamento dessas araucárias. Outra notícia que eu vou falar é da Forbes, que foi postada dia 17/10/2025. Que é um estudo que aponta que 54% da espécie nativa do Paraná pode ser extinta. É apresentado que o Paraná é um dos líderes do agronegócio e usa dessa ciência para mitigar riscos ambientais e proteger sua base econômica.
O NAP Biodiversidade Serviços Ecossistêmicos, fruto da parceria entre o Governo do Paraná e a Fundação Araucária, concluiu um mapeamento que indica áreas prioritárias para a conservação e restauração da biodiversidade no estado. Esse estudo identificou um dado alarmante, que seria o risco de extinção de 54% das espécies nativas do Paraná até 2100. Esse estudo envolveu mais de 100 pesquisadores e analisou mais de 2,4 bilhões de registros de ocorrência, de 6.400 espécies vegetais e mais de 1.600 espécies de animais e peixes. O mapeamento das áreas prioritárias não é apenas um retrato da biodiversidade, mas um instrumento estratégico para orientar investimentos, restaurar ecossistemas e garantir que os serviços ambientais continuem sustentando a vida e a economia do Estado, afirma Weverton Trindade, pesquisador do NAP. Na notícia é apresentado um mapa da biodiversidade nos dias atuais e em tempos futuros. Os estudos que modelam o serviço ecossistêmico de polinização indicam que a restauração dessas áreas pode aumentar o fluxo de polinizadores. Este aumento, por sua vez, pode influir um incremento da produção agrícola de cerca de 550 toneladas de alimentos. E esses alimentos incluem os commodities de café e soja. O objetivo desse estudo foi mostrar que, se preservar essas áreas, pode também ajudar na base econômica do Paraná.